Assista agora à sessão da Câmara de Vereadores de Palhoça. Senhores vereadores, boa noite. Senhores vereadores, por gentileza, façam registro das suas presenças. Em discussão a ata da sessão anterior. Algum vereador gostaria de discutir a ata? Não havendo quem queira discuti-la, coloco em votação. Senhor presidente, questão de ordem. Eu só queria registrar, ontem eu fui à tribuna falar a respeito do Cine, e na minha fala eu afirmei que a secretária Rosângela ainda não tinha encaminhado resposta alguma para essa Casa Legislativa, e após eu chegar aqui na minha mesa, o vereador Banha disse que recebeu alguma coisa, e eu fui verificar, realmente ela mandou resposta, sim. E eu vou pronunciar na próxima sessão, me pronunciar acerca do ofício que ela encaminhou. Obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, vamos concluir a votação da ata. Vereador Elton, seu voto. O senhor é favorável? Vereador Elton é favorável. Então, está concluída a votação da ata. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Senhores vereadores, vamos primeiramente fazer a leitura do expediente e, em seguida, temos um convidado, o senhor Dr. Felipe Matarazzo Suplicy, biólogo da IPAGRE, fará uso da palavra convidado através de um ofício do vereador Tavinho. Mas, nesse momento, vamos à leitura do expediente. Atestado médico do vereador Nelson Martins Filho, justificando a ausência da sessão ordinária do dia 10 de dezembro. Emenda modificativa 001/2019 ao projeto de lei 0566/2019, vereador Jean Henrique Dias Carneiro. Modifica dispositivos do projeto de lei número 0566/2019. Ofício Executivo 0025. Poder Executivo segue em anexo resposta a requerimento número 228. Ofício Executivo número 0026/2019, Poder Executivo segue resposta ao requerimento 183/2019. Ofício do Executivo 0027 segue em anexo resposta a requerimento 176/2019. Ofício Executivo número 0028 segue anexo resposta ao requerimento 191/2019. Ofício número 0029, Poder Executivo, segue anexo resposta ao requerimento 181/2019. Ofício Executivo número 0030, Poder Executivo, segue anexo resposta ao requerimento 190/2019. Ofício 0031 do Poder Executivo, segue anexo resposta ao senhor vereador Jean Carneiro. Solicitação de retirada de tramitação 0094. Solicitação retirada, tramitação número 0094, vereador Luciano Pereira, solicita a retirada de moção número 0138. O vereador Jean Henrique Dias Carneiro solicita a retirada de tramitação da indicação 2680. O vereador João Carlos Amândio, a presença da substitutivo global 0621.
ao mesmo projeto de lei número 0646, Poder Executivo, doação, autoriza receber por doação a área de terras do Pacheco, nesse município, para fins de implantação de via pública. Projeto de lei número 0647, vereador Elton solicita a denominação de via pública. Projeto de lei número 0648, o vereador João Carlos Amante solicita terminação de praça pública de lazer, Irmã Neves, no bairro Ponte Maruim. Indicação número 2696, vereador Orlando, solicita a limpeza dos meios fios, cita as ruas do loteamento Belmar, na Ponte Maruim. Indicação número 2696, 2019, vereador Elton, solicita ao senhor Evandro de Castro, diretor de obras, roçagem no início da rua Jacó Vilaim. Indicação número 2698, vereador Luciano, solicita limpeza, capinação e manutenção na rua Latina, bairro Pagani. Indicação número 2701, vereador André solicita uma lombada, próxima casa 52, na Avenida Cláudio Osmar Zac. Vereador Irini solicita, através do requerimento 2704, a implantação de um abrigo de ônibus na Avenida Bom Jesus de Nazaré. Indicação 2705, vereador Redemir Nilson Neném solicita a recuperação da entrada da rua Manuel Tomé Garcia, bairro Aririú. Indicação número 2713, vereador Orlando solicita a pavimentação da J. Cita Rua Lindóia. Indicação número 2718, vereador Jean solicita reparo da boca de lobo localizada na Avenida Barão do Rio Branco. Vereadora Maria Rosângela Prates, indicação número 2719, solicita a limpeza do rio que passa ao lado da Escola Municipal Manuel da Silva, situado no bairro São Sebastião. Indicação número 2720, vereador Maurício solicita a colocação de redutores de velocidade na rua Marina Emílio dos Santos. Indicação número 2721, vereador Maurício solicita a colocação de lombadas ao longo da rua Roberto Valdir Mangris. Indicação número 2722, vereador Maurício solicita a repintura de todas as faixas de pedestres na rua Germano Explícito, Caminho Novo. Indicação número 2723, vereador Maurício solicita a repintura de todas as faixas de pedestres na Avenida das Tipuanas, Madrid. Indicação número 2724, vereador Maurício Roque da Silva solicita repintura de todas as faixas de pedestres da Avenida Padre João Batista Reus. Indicação número 2725, vereador Maurício solicita a repintura do termo de sinalização de regulamentação de trânsito pare e colocação de placa na rotatória do Caminho Novo. Indicação número 2726, 2019, vereadora Maria Rosângela Prates, Azana, solicita patrulhamento e saibramento na servidão São Sebastião, bairro São Sebastião. Indicação número 2727, vereador João Carlos Amandi Ubala, solicita ao senhor secretário de Serviços Públicos que identifique e posterior notifique o proprietário de 2 imóveis baldios situados na rua José Porto dos Santos. Indicação número 20242, vereador Luciano, solicita ao prefeito que providencie um local apropriado para que os voluntários doarem. Voluntários? Doares? É que está escrito aqui, sabe? Para que os voluntários doadores de alimentos possam distribuir a alimentação para os moradores de rua na área central do município. Moção número 0150, vereador Orlando. Moção de parabenização ao senhor Osmar Pacheco pelos relevantes serviços prestados ao município de Palhoça. Moção número 0151, vereador Marcos Roberto Melo. Moção de parabenização e reconhecimento ao senhor Fernando Dercílio da Silva. Moção número 0152, vereador Marcos Roberto Melo. Solicita a moção de parabenização e reconhecimento ao senhor Leandro Carlos Moreira, sargento com Bombeiros Militar de Santa Catarina. É isso que tinha para hoje, senhor presidente. Senhores vereadores, dando prosseguimento à nossa sessão da noite de hoje, através de um ofício encaminhado do gabinete do vereador Tavinho,
recebemos o convidado da noite de hoje, o senhor Dr. Felipe Matarazzo Suplicy, biólogo, PhD da IPAGRE, Centro de Desenvolvimento de Aquicultura e Pesca, para fazer uso da palavra na nossa tribuna. O senhor, fique à vontade. A tribuna é sua. Boa noite. Boa noite. Pronto? Ok. Então, obrigado o convite do vereador Tavim para vir fazer hoje essa apresentação para a casa. Eu, como já foi apresentado, sou pesquisador do Centro de Desenvolvimento de Aquicultura e Pesca, da EPAGRE, mas estou também auxiliando a Secretaria de Agricultura e Pesca do Estado como secretário da Câmara Setorial da Maricultura do CD Rural. O CD Rural, só lembrando, é o Conselho de Desenvolvimento Rural do Estado que formula a política do agronegócio catarinense. Então, tem a Câmara Setorial do Arroz, do Suíno, das Aves, da Pesca, e eu estou auxiliando o trabalho na Câmara Setorial da Maricultura. Ela foi reorganizada há cerca de 3 anos e meio, e nesse inteirinho, o trabalho que nós fizemos foi, ao invés de ficarmos todos reunidos para reclamar das mazelas dos produtores, foi trabalhar na elaboração de um plano estratégico para a próxima década. Então, esse trabalho seguiu todas as recomendações das Nações Unidas para planejamento da aquicultura sustentável, de forma que, das Nações da FAO, né? Então, ele foi participativo, envolveu 3 anos o processo, com diversas reuniões com as lideranças de todo o Estado da maricultura, a apresentação de versões preliminares, que depois foram recebendo emendas até culminar nesse documento. É um documento que acabou sendo publicado pela EPAGRE, até por causa do meu envolvimento como pesquisador da empresa. Um livro que ainda nem foi lançado pelo secretário de Agricultura. Trouxe apenas alguns exemplares aqui. Pré-lançamento. Então, eu vou fazer a apresentação sucinta, que às vezes nem todo mundo tem tempo de ler o documento todo, do que é. Também no documento tem um encarte que resume, basicamente, onde nós queremos chegar e como nós pretendemos fazer isso, com ações de médio e longo prazo, e aqui mais ou menos um resumo da ópera. Tá? Então, tendo dito isso, eu vou iniciar essa apresentação sobre o plano estratégico. Então, a maricultura foi introduzida já há 2 décadas em Santa Catarina como uma alternativa mais social do que econômica, devido ao grande êxodo de populações costeiras da costa. As segundas gerações já não tinham mais interesse com a pesca em decaimento. Então, a maricultura, o cultivo do mar, né, surgiu há 20 anos em Santa Catarina, e só em Santa Catarina que se desenvolveu dessa forma, acho que até por causa de um trabalho muito bem feito de extensão e pesquisa na parceria EPAGRE e Universidade Federal. Mas, da mesma forma que ela foi introduzida há 20 anos, as técnicas de cultivo continuam as mesmas. Eu posso dizer com propriedade, porque eu mesmo já fui produtor artesanal de mexilhão por 10 anos, sendo 5 aqui na Ilha Ratones, no município de Florianópolis. E é exatamente assim. Então, é um trabalho extremamente árduo, e todos os maricultores acabam desenvolvendo problemas laborais de coluna, tudo, além de ter uma produtividade muito baixa. Além disso, não são usados equipamentos próprios para a atividade, são tudo materiais reciclados, que acabam até causando um impacto visual negativo para o turismo e para os usuários da costa, de maneira geral. São materiais de baixo custo, né? Que acabam também, às vezes, virando plástico nas nossas praias, né? A questão, então, de uso dessa mesma técnica
é a questão de que tudo poderia permanecer assim se não fosse a questão de competitividade. O Chile, que produz mexilhão mecanizado em quantidade muito maior a nossa, 240 mil toneladas, eles têm o nosso custo de produção é 1,47 o quilo. Para fazer 1 quilo de carne, você precisa de 6 quilos, que só de produto para fazer a carne você já vai dar mais ou menos R$ 8, R$ 9, mais um custo de processamento, chegar num custo mínimo de R$ 12,32. E o do Chile chega a R$ 10,50, com uma qualidade de maior regularidade. Hoje, se uma cadeia como Walmart, Carrefour, Pão de Açúcar quiser comprar o produto de Palhoça ou de Santa Catarina, ela não consegue um canal de abastecimento regular, frequente, padronizado, com qualidade e inspeção sanitária. Está tudo meio assim cozinhado nos ranchos, tudo, né? Porque o pessoal que produz a 1,47 imagina que o preço é 2, então quase o cara não ganha nada, então ele vai lá e acaba cozinhando e ensacando, numa tentativa de lucrar um pouco mais, mas ele também não computa a mão de obra familiar, no final acaba não sendo mais lucrativo. O Chile, então, já criou essa marca Moluscos da Patagônia e está explorando bastante o mercado brasileiro. Então, esses daqui já são modelos de fazendas com as técnicas mais produtivas. São cultivos mecanizados, nós temos alguns já em Palhoça, alguns semi-mecanizados e outros totalmente. Esse aqui é na Ponta do Cedro. Então, você vê que já são equipamentos próprios para a atividade. São boias que duram 20 anos, 30 anos, né? De 200 litros. E, em vez de fazer uma penquinha de 1,5 metro que o produtor artesanal puxa com as mãos, é uma corda contínua de 1 quilômetro de comprimento, você engata ali a máquina e ela colhe, né, uma quantidade muito maior. Então, você usa uma corda especial, bota o marisco nela com uma malha de algodão, que apodrece depois de 2 semanas, e viram cordas enormes, que são puxadas por barcos de maior capacidade, já pondo em big bags. Então, é assim que é feito no mundo, e é assim que eles produzem o mexilhão a 40 centavos, em vez de R$ 1,50, que nós temos aqui. As nossas áreas são pequenas, a grande maioria são 1 a 2 hectares. Então, há mais uma necessidade do produtor saber utilizar bem a área dele, já que elas são pequenas, ele tem que ser extremamente produtivo. Então, basicamente, o que está se passando nesse plano estratégico é uma mudança de paradigma similar ao que ocorreu no campo. O cara está lá com a enxada, cultivando uma mandioca na roça, e, de repente, ele passou a ser um empresário do campo. Ele comprou um trator, um arado. Ele não é um mega empresário, mas ele não é mais aquela coisa de subsistência, uma alternativa, um segundo trabalho. Ele realmente é um empresário do mar, que passou a usar, em vez de arrebentar as costas, passou a usar uma plataforma com máquinas de plantar e colher marisco, individualmente ou coletivamente com os colegas da mesma região. O mercado mundial de mexilhão é gigantesco, cerca de 700 mil toneladas, né? 700 milhões de dólares, aliás. E a gente vê aqui como que o Chile começou com a gente em 98 e passou todo mundo e virou líder mundial. E nós seguimos na linha de baixo pontilhada, nas 10, 12 mil toneladas. O Chile começou com a gente em 98 e foi lá para as 240, 270 mil toneladas. Aconteceu essa mecanização lá e eles... Tudo que a gente produz em Santa Catarina, eles botam o dobro aqui. Então, você fala, pô, mas tem mercado para tanto marisco? Os chilenos podem dizer que sim. Então, eles criaram um site já em português, promovem esse produto, tem na feiras grandes, até o pessoal do Senar mesmo dando curso para chefes de cozinha, né? Estão nas principais feiras de alimentos de São Paulo, supermercados atacadistas e gastronômicas. E as importações, aí a gente vê, são 2.900 toneladas de carne, 3,5 milhões de dólares. Isso daí, se a gente multiplicar por 6, que é 1 quilo para 6, né, a carne para concha, dá a produção aqui catarinense. Então, a gente vê como que aconteceu nos outros países, eles criaram essa marca de uso comum, marcas de identificação geográfica ou de uso coletivo, para promover seus produtos. Então, tem o mexilhão da Patagônia, tem as ostras da Tasmânia, tem o mexilhão verde da Nova Zelândia.
Então, dessa maneira, sim, nós também estamos visualizando partir para esse caminho. Estamos desenvolvendo aqui já um programa de rastreabilidade de moluscos com a Secretaria de Estado, que vai poder rastrear desde a área de cultivo até a gôndola no supermercado ou no restaurante, de onde veio, quem colheu esse produto. Então, ele já, quando é colhido, já recebe uma etiqueta, e essa depois é transformada num código de barra que acompanha toda a história do produto. A visão, então, que nós temos desse documento, do plano, onde nós queremos chegar, é o reconhecimento internacional na produção sustentável de moluscos com alto valor agregado. Então, se espera que hoje o produtor que faz toda a cadeia produtiva, ele planta, colhe, processa, bota no carro, no porta-mala, entrega, né? Ocorreria uma setorização, onde cada um ocuparia um elo da cadeia. O cara se especializaria em produzir, o outro a processar, o outro a distribuir, né? O plano, então, tem, da visão que eu apresentei, toda uma estratégia com objetivos, e objetivos todos detalhados num plano com ações responsáveis e prazos. Então, a estratégia ela tem o componente, o tripé da sustentabilidade, o social, o econômico e o ambiental, onde no social, o mais importante é não perder os resultados sociais que nós obtivemos nos 20 anos. Não é que nem no Chile, chega as indústrias, por exemplo, de Itajaí, vão mecanizar tudo isso e o pequeno produtor está fora do negócio. O nosso desafio é fazer isso com a inserção, sem perder nenhum resultado social e, se possível, aumentá-los. Então, o primeiro passo é a manutenção, concluir a regularização plena dos cultivos. Tem áreas aqui que ainda não foram licitadas, como na Praia do Cedro, por exemplo. Concluir o processo de ocupação ordenada, então fazer com que os produtores se instalem nas áreas concedidas de forma legal. Reativar essa Câmara Setorial que fez esse trabalho, é outro fórum importante para discutir. Promover, apoiar a associação de produtores em associações, promover mecanismo para adoção de técnicas mais avançadas, a mecanização, e inserir o pequeno produtor em todo esse processo de modernização da cadeia e formalização da cadeia, no aspecto tributário e sanitário. Hoje não se recolhe imposto, né, a maior parte do produto é processado sem inspeção. No aspecto econômico também, organizar arranjos produtivos para uso de mecanização, a pesquisa e a extensão em apoio a isso. Então, a EPAGRE está sempre fazendo dias de campo de mecanização, cursos sobre isso, publicações sobre isso. Estamos dando essa assistência no que compete a essa instituição. Discutindo também a facilidade das linhas de crédito. Também o governo melhorar a questão da governança, a resposta do governo nas solicitações de novas áreas, por exemplo, e formalizar todas as etapas da cadeia produtiva, assegurar que todos sigam as normas, sendo grandes ou pequenos. Revisar até alguma norma para melhor adequação ao setor, também isso com o Ministério da Agricultura, a nível federal, vem sendo feito. E depois que nós arrumarmos a casa, buscarmos a exportação. Primeiro nós vamos tirar o chileno fora do nosso mercado e depois nós vamos incomodar eles lá fora com o nosso custo melhor. Isso já mais a longo prazo. E no aspecto ambiental, nós temos a questão de melhor investimento em saneamento, tratamento de esgoto, coleta e tratamento. Isso daí nós já fizemos 2 workshops com a Casan, com a AEG e com daqui também a SEMAI, né? SAMAI. Estiveram presentes e apresentaram todos os municípios o que está sendo feito com a situação, quais são os planos, investimentos, prazos e obras previstas. Então, nós estamos acompanhando isso de perto. Ampliar também o programa de monitoramento das áreas que só Santa Catarina tem. Esse monitoramento de todas as áreas de cultivo, tanto no aspecto bacteriológico quanto maré vermelha, só Santa Catarina tem. Então, aprimorar isso, a questão da comunicação com aplicativos, chegar essa informação rápida para o produtor, todo mundo tem smartphone. A rastreabilidade também envolvida nisso.
e criar um selo de procedência dos moluscos catarinenses e depois ainda obter a certificação orgânica, porque os moluscos são essencialmente orgânicos, de fácil certificação, e ainda a certificação de comércio justo e sustentabilidade ambiental. Então, esse é mais ou menos um resumo da ópera que o plano estratégico prevê. A gente vê aqui que hoje o produtor fazendo toda essa ginástica de desconchar em casa, vender a R$16, teria uma receita aí por hectare de R$53 mil, enquanto no produtor integrado ou cooperado, com o novo sistema de cultivo, teria uma produção, em vez de 1,2 toneladas por em vez de 20 toneladas por hectare, teria quase em torno de 100 toneladas por hectare, 5 vezes mais. Ele está realmente utilizando a coluna d'água, em vez de usar a coluna vertebral. E vendendo até mais barato, a 80 centavos, ele teria uma receita anual de R$80 mil. Então, ele se especializaria em produzir um volume maior, a um custo mais barato, e com isso aumentar sua renda, sem ter que ele adentrar outras etapas da cadeia de forma irregular. Então, esse é o plano estratégico. Aqui lembrando que Palhoça não é só o maior produtor de mexilhão de Santa Catarina, mas também é o maior produtor de mexilhão do Brasil. Não tem. A cidade é a maior produtora de mexilhão, e isso é um tesouro que o município precisa reconhecer e valorizar. Então, coisas que, conversando com os produtores, alguns pontos que poderiam auxiliar seria o apoio da casa na questão também do plano de saneamento e coleta e tratamento de esgoto, acelerar esse processo que está sendo licitado agora, estamos acompanhando, mas também a ideia de construir um trapiche que pudesse receber embarcações de maior porte, embarcações que vão chegar com 15 toneladas e com o MUNC carregar um caminhão de 15 toneladas que vai para a planta de processamento. Um trapiche dessa natureza poderia também atender à pesca, o turismo, e também até o próprio transporte aquaviário entre o continente e a ilha no futuro, quando esse serviço passar a ser explorado. Aqui mostrando o trapiche que foi inaugurado semana passada em Bombinhas. Isso também foi através de um apoio do Ministério da Pesca, Então, o recurso para isso existe. Essa obra custou em torno de R$900 mil. Conversando com o pessoal da empresa, eles estimaram que aqui algo em torno de R$1 milhão para fazer uma coisa mais robusta, que esse é para pequenos caminhões, mas para um caminhão com 15 toneladas de carga seria uma coisa um pouco mais robusta, em torno de R$1 milhão. E conversando com o gerente estadual de Aquicultura e Pesca, o Sérgio Winkler, da Secretaria de Agricultura, ele sinalizou também que recurso para isso existe e poderia apoiar o município desde que houvesse um bom projeto já feito e a autorização do SPU e a licença ambiental, que no caso aqui é municipal da FECAM. Então, recurso para isso tem. Hoje mesmo, se forem no site da Secretaria, você vê 31 milhões indo para o oeste na forma de máquinas e uma série de plantas de processamento. E para a maricultura não tem tido esse mesmo apoio. Como vocês viram, nós temos potencial aqui no Estado para essa cadeia produtiva virar tão importante no agronegócio quanto o suíno e frango, que nós já somos uma coisa de destaque. Poderia ser a terceira produção animal, não querendo comparar, chegar ao nível deles, mas seria, em ordem de escala, a terceira produção animal mais importante, se a gente fizer um bom trabalho na próxima década. Já tem pessoas construindo embarcações, esse tipo de embarcações que vão estar atracando em áreas como essa. Então, o plano ele prevê todo um arranjo com todas as instituições em volta da marca Moluscos de Santa Catarina. A gente via antes um esforço institucional não coordenado, muitas vezes duplicado, com sobreposição de esforços. Você vê os órgãos fazendo as mesmas coisas sem saber que estão fazendo. Então, a gente agora reuniu todo o sistema S, o SEBRAE, o SENAR, o SESI, o SENAC, já elegeram a cadeia da maricultura como prioridade para o ano que vem, de forma integrada, mais as universidades, a extensão, as prefeituras, o governo do Estado, o governo federal,
a Fiesc, que identificou a maricultura como um setor portador de futuro da indústria catarinense. Todos eles trabalhando em torno dessa marca Moluscos de Santa Catarina e remando na mesma direção em cadência. Então, o plano prevê exatamente o que o SEBRAE faz, o que o SENAC faz, isso foi pactuado em reuniões com os órgãos, e agora nós temos um horizonte para atingir, porque não se chega a lugar nenhum se nós não soubermos onde quer chegar. Então, basicamente, esse é o documento que eu apresento para casa, e vou deixar alguns exemplares, apenas avisando que houve um erro na impressão, tem alguns gráficos com um erro no eixo horizontal, isso vai ser corrigido, então por isso eu não trouxe tantos, vou trazer depois ele corrigido, tá bom? Está disponível também em formato eletrônico, que eu vou poder estar disponibilizando para o presidente da casa e para o vereador Tavinho disponibilizar com os demais, em formato eletrônico. E era isso que eu tinha para apresentar, deixando só a deixa também para o colega que vem em seguida apresentar o projeto sobre caminhos da Mata Atlântica. Obrigado, senhores. Senhor presidente. Quero agradecer ao Suplicy por ter vindo à nossa casa, e algum vereador gostaria de fazer algum questionamento, alguma coisa, o senhor poderia permanecer para ouvi-los, por gentileza? Pois não. E pela ordem, então, com a palavra o vereador Bala. Professor, uma boa noite. Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Por que os mexilhões, em vez em quando, não estão próprios para o consumo dentro da Grande Florianópolis? Gostaria de dar essa informação. Muito boa pergunta, obrigado por fazê-la. Isso ocorre a nível mundial, algas, você vê, eles se alimentam de algas que estão microscópicas na água. Cada mexilhão filtra em torno de uns 10 litros por hora para se alimentar, dia e noite, enquanto ele estiver dentro da água. Do mesmo jeito que ele respira, ele se alimenta. Nesse alimento, às vezes, pode ter um tipo de alga que, em condições de luz, nutrientes e temperatura, se desenvolve mais que as outras. E essa espécie em particular tem uma toxina. O mexilhão não é afetado pela toxina, porém, ele, ao se alimentar dessa microalga, incorpora em seus tecidos essa toxina. Depois que as correntes dissipam essa presença dessa alga, ele continua filtrando e se purifica dentro de alguns dias. Então, o importante é algo que não saber que isso é algo natural, que ocorre no mundo todo, cada vez mais intensamente por causa do águas de lastro, levando algas de um lado para o outro do globo. E a única coisa que pode ser feita é o que nós fazemos aqui, é o monitoramento de todas as áreas de forma semanal. E nós contamos as algas, identificamos elas no microscópio, e quando elas estão numa concentração elevada, são feitos ensaios de laboratório para verificar a quantidade da toxina, e atingindo um limite estipulado na legislação, a área é então fechada. E intensificado o monitoramento, até que veja a dissipação e posterior purificação natural dos mexilhões, que não morrem e voltam a estar aptos ao consumo. Então, isso começou em 2007, a princípio foi muito difícil a compreensão, a gente vê que ainda há bastante falta de conhecimento, esclarecimento sobre o assunto na população em geral, mas, no começo, os próprios produtores que ficaram muito assustados, e alguns caras até revoltados, não sabiam o que era isso, atualmente já estão acostumados a esse programa de fechamento e abertura, em decorrência das marés vermelhas. Só Santa Catarina tem isso, e por isso nós temos uma condição, esse é o sine qua non em qualquer grande produtor de mexilhão, o país tem que ter esse programa, como os outros competidores nossos têm, e no Brasil só nós temos. Tá? Então, esse é outra diferencial, que ao criarmos Moluscos de Santa Catarina, basicamente essa é uma marca, vereador, que já é conhecida no Brasil. Nós é que não estamos aproveitando direito, que nem o chocolate de Gramado, que nem o queijo da Serra da Canastra. Mas já está no consciente brasileiro em São Paulo, nos grandes mercados consumidores de molusco, que é de Santa Catarina, eu só quero ostra de Santa Catarina. Então, nós temos que agora surfar essa onda, aproveitar essa boa imagem que nós temos, realmente dar uma boa base para não perdermos ela, a questão do saneamento, monitoramento, aumentar nossa competitividade com a mecanização e realmente ocupar o espaço que nos é devido.
Professor, outra pergunta. O que é que nós, como vereadores do município de Palhoça, poderemos fazer para ajudar esse projeto? Mais uma boa pergunta. Eu gostaria do apoio para tentar uma sensibilização junto ao prefeito Camilo no tocante desse projeto do Trapiche. A gente estávamos pensando em o local provavelmente na Praia de Fora, devido ao rápido acesso à BR-101 e à boa localização intermediária na Bahia Sul. E um apoio da casa nesse sentido de que consigamos fazer um projeto para, ao menos, captar recursos, seja através de apoio direto da Secretaria de Estado, através de emenda parlamentar do Legislativo Estadual, ou recursos próprios, ou ainda o Ministério da Pesca também, como eles auxiliaram em Bombinhas. Então, basicamente, o que a gente precisamos é arcar com esses custos do projeto e da sondagem, e depois esse trabalho de tramitação no SPU e licenciamento ambiental pela Fundação Cambirela. Esse Trapiche, no caso, iria beneficiar todos os produtores de mexilhões do município de Palhoça. E, além dos pescadores, o turismo e, possivelmente, o transporte aquaviário. Obrigado. Obrigado, professor. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Banha. Boa noite, professor. O senhor falou dessa toxina aí. Ela afeta a saúde humana? Sim. Afeta? Ela afeta, são basicamente 3 tipos de toxina. Aqui, basicamente, nesses anos todos, já mais 12 anos de programa, quase todo ano tem períodos que as áreas estão fechadas. Isso não significa que é todo o estado só uma vez ocorreu. E as toxinas são de 3 tipos. A diarreica, a pessoa tem gastroenterite, diarreia, vômito, febre. A amnésica, a pessoa fica com uma amnésia, afeta o sistema nervoso central. E a outra é a paralisante. Essa, então, pode ser mesmo fatal, porque afeta o sistema nervoso central e a pessoa não consegue mexer o diafragma e morre por asfixia, não consegue respirar. Se tiver um programa de monitoramento e uma integração com o serviço de saúde pública, o médico vai saber que está com maré vermelha, o senhor comeu molusco, ventila ele até passar o efeito e salva uma vida. Só mais uma curiosidade. Esses mexilhões, eles ajudam na despoluição da água? Sim, também. O mexilhão, por isso ele consegue até a certificação orgânica, eles estão continuamente retirando, quando eles estão se alimentando dessas algas, carbono e nitrogênio do mar. Carbono e nitrogênio que nós, humanos, jogamos no mar de outra forma. As nossas atividades em terra, a gente joga carbono e nitrogênio. Quando a gente colhe 1 tonelada de mexilhões e ostras, nós estamos tirando de forma definitiva do mar toneladas de carbono e nitrogênio. Então, em alguns países, já se discute até o pagamento de royalties de carbono e nitrogênio para os produtores de mexilhão, que eles estão tirando o carbono e nitrogênio que outras formas de atividade humana colocam no mar. Vereador Marquinhos. Professor, uma pergunta que até estava discutindo com o vereador Luciano. Qual é o critério que para uma pessoa adquirir uma área e o que ela precisa? Ela precisa ser pescador, ela precisa, ou qualquer pessoa pode adquirir uma área dessa para fazer o cultivo? Qualquer cidadão brasileiro pode solicitar uma área para maricultura ou criação de peixes em um açude de água doce. Um açude federal ou estadual, né, que não seja da sua propriedade. Tem um procedimento específico para isso e formulários, a pessoa preenche com as informações, tem algumas informações ambientais, socioeconômicas, caracterização, plantas dos equipamentos que vai pôr, a carta náutica, a localização, as coordenadas, e isso tramita o IBAMA e depois pelo órgão municipal ou estadual, Fátima ou FECAM, pelo SPU, pela Capitania dos Portos, e quem coordena todo o processo é a Secretaria Especial de Aquacultura e Pesca do Ministério da Agricultura. Aqui, em Santa Catarina, foi feito um processo de 10 anos, onde nós regularizamos de uma vez só 800 produtores. Não tinha como... Antigamente, a EPAGRE estava cuidando do processo individual de todos os 800 maricultores do Estado.
e isso a gente viu que não estava andando, então, em 2004, foi iniciado um trabalho do Plano Local de Desenvolvimento da Maricultura, onde cada município fez um planejamento, isso foi discutido nas câmaras de vereadores. A primeira versão, segunda versão, foram 24 audiências realizadas, demarcadas todas as áreas, licenciadas e licitadas e entregue para os produtores. Então, das 800, em torno de 800 áreas demarcadas, cerca de 600 já foram licitadas e entregues, e ainda existem algumas remanescentes que não foram licitadas, por conta da instabilidade institucional do Ministério da Pesca, que em 7 anos acho que teve 8 ministros. E estava no MIDIC, estava na Agricultura, estava cada hora a Secretaria Especial da Presidência, e quando troca os gestores, troca toda a equipe, e para-se todo o processo. Então, está aí uma das metas, é concluir esse processo de licitação e depois fazer com que o pessoal migre mesmo para a área, porque alguns ganharam, mas a área dele está ali. Ele não está com preguiça, não quer ter o custo de levar para lá. Então, também fazer o pessoal ocupar. Teve gente que levou, como era não oneroso, levou e não ocupou, e tem gente que queria e não tem. Então, tem que ter um processo também, nós estamos pedindo para o governo federal que tenha uma fiscalização efetiva disso. Nós estamos auxiliando, criando todo um sistema de informação geográfica, tipo Google, com imagem de satélite, com toda a informação, para facilitar as operações de fiscalização, só que não compete a nós, compete ao Ministério da Agricultura, e nós estamos fazendo toda uma gestão para que isso venha a ser cumprido. Obrigado. Não havendo mais nenhum vereador que queira fazer algum questionamento, eu convido, peço para que o professor Felipe permaneça no plenário. O vereador Tavinho fará uso da palavra em seguida para fazer o agradecimento, mas como é do mesmo assunto, da mesma pauta, Obrigado. Eu solicito que o engenheiro agrônomo Edson de Quadra faça um convite, ele quer fazer um convite para os vereadores para um encontro que vai ter essa semana, e em seguida o vereador Tavinho faz os agradecimentos. Boa noite a todos, agradeço o convite do nosso vereador Neném, que pediu para que a gente pudesse fazer essa comunicação, e também um convite direto a vocês sobre o caminho da Mata Atlântica, cumprimentar o nosso colega aqui, Marcelo, que é engenheiro agrônomo aqui, e reforçar que esse trabalho que está sendo feito pela regularização de maricultores e pescadores é um trabalho que está sendo há muito tempo realizado de forma conjunta, e um trabalho forte também aqui do escritório municipal, em que a gente coloca à disposição aqui do escritório municipal da IPAGRE para responder outras perguntas que vocês precisarem, principalmente nessa questão da regularização e também de projetos nessa área. O que nós vamos colocar para vocês aqui, foi entregue para cada um de vocês, é sobre o caminho da Mata Atlântica que está sendo feito aqui no município. A IPAGRE está entrando como facilitador desse trabalho, e aí só para mostrar para vocês alguma situação nesse trabalho, é sobre o fortalecimento que a IPAGRE está fazendo aqui no município com as instituições. Então, é um projeto da IPAGRE, e esse é o convite que está sendo entregue aqui para vocês. Ele está sendo em parceria com a WWF e outras instituições, principalmente aqui na realização, está sendo feito com a Polícia Ambiental, está sendo feito também com a Prefeitura, a FECAM, a Secretaria de Turismo, a Secretaria da Agricultura, então são várias instituições. Só para colocar aqui para vocês, o objetivo nosso é trabalhar além do mar, trabalhar também a montanha, e a ideia nossa é trabalhar a terra e o mar. E esse é o objetivo da dupla aptidão que está sendo trabalhada, que foi mostrado para o nosso amigo aqui, para vocês antes. Esse é o projeto que nós queremos juntar. Vai ser um projeto que nós chamamos de uma cadeia produtiva, onde vai ter equipamentos que a IPAGRE vai trabalhar, que é a parte de equipamentos, que é o trapiche, e dentro da dupla aptidão com esses pescadores, e também a parte de maricultores. E aqui o caminho da Mata Atlântica, só para vocês de forma bem rápida, é uma trilha que vem, da 3.500 quilômetros, que ela vem do Aparatos da Serra e vai até o Rio de Janeiro. Então, o pessoal que tem interesse em fazer esse caminho pode começar, né? São só 3.500 quilômetros. Quem tiver interesse já pode, demora um pouquinho. Esse é um projeto mundial, né? Que a gente está fazendo. Eu vou passar de forma bem rápida aqui, só para... ele é um trabalho sendo feito pela UGT7 e pela Gerência Regional aqui da IPAGRE da Grande Florianópolis.
E nós encontramos alguns problemas aqui centrais, né, que é a questão do desenvolvimento da agricultura e da pesca familiar. O objetivo é trabalhar dentro da agricultura familiar e da pesca também aqui. Aqui nós temos algumas questão da falta de agregação de valor, e esse é o objetivo nosso do Caminho da Mata Atlântica, é dar mais oportunidade aqui para os pescadores. Então, estou passando de forma bem rápida aqui, nós temos aqui os nossos parceiros, né? Tem a CIP, também tem o IMA, a própria Prefeitura aqui de Palhoça, que está envolvida com isso aí. Nós temos a FEMESC, que é a Federação das Montanhas aqui do Estado de Santa Catarina. Então, aqui só colocando para vocês a participação também, nós temos da Unisul, da IPAGRE Ciran, da própria Faculdade Municipal da Palhoça, entre outras instituições que estão participando, e a ideia é fomentar cada vez mais esse trabalho. Por exemplo, nós temos aqui, demos uma volta, então eu vou mostrar para vocês o nosso público-alvo aqui, colocando para vocês, são os agricultores, né, pescadores e empreendedores rurais do município de Palhoça. Tem outros municípios. Então, nós vamos estar aqui no meio. Aqui nós temos um mapa, né, que é um traçado proposto que tem de forma pequena, para vocês possam entender. Depois nós temos um outro mapa que a gente vai mostrar no sábado, e os empreendedorismo que tem aqui na Palhoça. Então, nós temos aqui vários trabalhos que estão sendo feitos, e a gente quer começar a agregar e realmente colocar à disposição aqui da comunidade e da população. Temos vários outros empreendimentos, a questão nós temos aqui engenho de farinha, a gente foi ver engenho de cachaça, que também me interessa muito, né? É uma coisa boa para vocês, pessoal, que é um trabalho que desenvolve bastante. E aqui nós já tivemos fazendo algumas visitas a algumas propriedades, vendo aqui a possibilidade de a gente colocar o agricultor, o maricultor, se envolver mais com essas atividades. Aqui nós já fomos visitar na Pedra Branca, tem alguns engenhos de farinha que estão funcionando e que são já de famílias tradicionais aqui da região. A gente colocando aqui toda a parte de articulação que vai ser feito aqui. Então, nós temos nós montamos um grupo de animação, nós chamamos um grupo de trabalho que está sendo feito já aqui, e aqui só colocando para vocês a nossa ideia é que nós temos todo um projeto que é feito de toda a parte, o que é responsável, o que nós vamos fazer, o que esse grupo vai desenvolver aqui no município. Então, nós viemos aqui também fazer um convite para que tenha participação da Câmara de Vereadores nesse grupo, para que a gente possa depois desenvolver com vocês. Aqui nós vamos criar um Wikiloc, é um aplicativo, então a pessoa vai saber, quando ela vem de fora, ou de outro estado, de outro país, ela vai entrar nessa trilha e vai baixar um aplicativo, vai saber quantas horas ela vai fazer, o que tem ao redor, aonde ela vai poder visitar, com quem, como ela vai poder fazer. Então é bem interessante esse trabalho que a gente está fazendo com a IPAGRE, com o Ciran, com outras instituições, aí mostrando para vocês ali o que ela vai colocar, quais empreendimentos tem ali próximo. Isso é importante para vocês, é importante para nós da Palhoça, esse trabalho que a gente está realizando. E agora, falando do convite para vocês aí, colocando do convite, são 3 assuntos, a gente vai definir o traçado, a gente já tem os mapas, até a gente trouxe o mapa ali. Vai ter o Dia da Montanha Limpa, é um evento internacional. Então, Palhoça vai ser colocado pela primeira vez na história aqui e no Brasil também, Palhoça vai ser colocado a nível internacional como Dia da Montanha Limpa. É interessante para que vocês possam também participar. Quem não quiser subir a montanha, eu vou subir em torno de 5 metros, né? Tem uns 5 metros, eu vou subir dali para dar o apoio pessoal e depois eu fico esperando eles voltarem. Então, essa é a ideia, né, do meu trabalho. Atividade também, nós vamos ter atividade de educação ambiental aqui, da limpeza da trilha, e a gente está tendo apoio já da FECAM. Nós vamos ter um trabalho também da divulgação da Polícia Ambiental, o estande da IPAGRE, da Polícia Ambiental, da FEMESC e da Prefeitura. E convidamos também já a Câmara de Vereadores. Então, de forma bem rápida, era só um convite rápido, mas o Dequadra fala bastante, né, nem sabe disso aí. Então, a gente conta com o apoio de vocês, né, a gente fica feliz porque está divulgando isso aqui, que é uma casa nossa, uma casa também que a gente possa colocar para todas as pessoas que queiram participar. Tá, ok? Agradecemos a oportunidade e estamos à disposição de vocês. Edson Dequadra, nós, em nome dessa casa, que agradecemos, fomos companheiro de trabalho quando fui secretário da Agricultura por 4 anos, e tu trabalhavas na IPAGRE, sei do teu comprometimento, sei da tua intenção de ajudar, e nós é que temos que agradecer. Então, fica o convite, e eu passo a palavra para o vereador Tavinho, para que ele use a palavra para falar do convite feito
ao senhor Felipe Suplicy, que ocupou a tribuna na noite de hoje. Senhor presidente, eu só queria agradecer aqui a vinda a essa casa do Felipe. Faz umas 2, 3 semanas, esteve no meu gabinete conversando sobre maricultura, através da matéria que ele leu em algum jornal da região sobre a minha luta para poder, como filho de pescador que sou, pelo trapiche na minha região, que é a região também do vereador Nilson. Tem algumas solicitações feitas em Brasília em relação a isso. Fiquei muito gratificante, e, juntamente com os demais vereadores, por o senhor ter vindo hoje aqui nessa casa falar sobre um pouco do cultivo de mexilhões, né, e um cultivo mais produtivo para a nossa região de Palhoça, que é a região, o município que mais produz no Brasil. Né. Eu acho interessante, todos nós achamos, com certeza, nós vereadores, que o bom da sua vinda hoje nessa casa é que abre espaço para que nós, juntamente com o Poder Executivo, possamos, sim, né, fazer com que esse novo modelo de cultivo de mexilhões realmente seja aplicado aqui no nosso município. O prefeito de Palhoça, o Camilo, já, inclusive, tem conversado com ele bastante sobre os trapiches, né? E ele tem, inclusive, já feito projetos, já contratou empresa para fazer projetos nesse sentido. Então, o bom disso tudo, como volto a falar, seria a gente, juntamente, através do secretário ou do presidente dessa casa, que marcasse uma reunião com o prefeito, juntamente com o secretário de Agricultura e Pesca do município, o Adelino Queca, que também é vereador, né, para a gente poder realmente, nós todos, unir forças e tornar isso uma realidade para o nosso município. Então, muito obrigado pela tua presença e a presença de todos vocês hoje aqui, sobre também o caminho da Mata Atlântica. Muito interessante. Obrigado. O professor Suplicy vai usar a palavra de novo, e antes que o senhor use a palavra, professor, essa Casa Legislativa vem, ao longo do ano, fazendo algumas homenagens a pessoas que, de alguma forma ou de outra, contribuem para o município de Palhoça. Professor, diretor, presidente de associações, e essa casa projetou uma moção, esse modelo, que eu acho muito bonito, e durante o ano eu não apresentei nenhuma moção, e fiz apenas uma, e eu quero fazer a entrega nesse momento, e, como disse, fui secretário da Agricultura, sou agricultor de profissão, sou neto de agricultor, filho de agricultor, e meu filho já é agricultor, e quando eu fiz essa homenagem, fiz para uma pessoa que merece muito. Eu queria fazer o convite para que os três permanecessem na sessão para presenciar essa entrega que eu vou fazer. Era só esse convite que eu queria fazer aos três. E o senhor fica à vontade para fazer uso da palavra. Obrigado, vereador Neném. É só também agradecendo as palavras do vereador Tavinho e dizendo que, se alguém aqui dos vereadores tiver interesse em conhecer mais de perto o que é esse cultivo mecanizado, poder pôr uma roupa, tirar o terno e pôr uma bota e ir ao mar, nós podemos organizar isso com o pessoal aqui do escritório, para vocês verem realmente o que eu estou falando. Em poucas horas, 1 hora na manhã, ali na Praia do Cedro, nós podemos organizar isso com o pessoal. Um dia, se houver interesse, basta contactar nosso escritório aqui municipal, que a gente organiza isso. Tá bom? Obrigado, então, e nós vamos aguardar a homenagem que o senhor vai fazer. Fico grato também pela disponibilidade de ficar esperando, e como já havia dito, ao longo desse ano fiz apenas uma moção e farei entrega nesse momento, então. Farei uso da palavra.
Senhores vereadores, eu convido nesse momento para que o senhor Juscelio, acompanhado de sua esposa, venha até aqui à frente no plenário, senhor Juscelio. A Nicole vai acompanhar o senhor, por gentileza. Bom, gente, como havia dito, essa Casa Legislativa, ao longo do ano, fez várias homenagens e não estou aqui julgando nenhuma delas, acho que todas foram merecidas. E eu fiz apenas uma. Isso não significa dizer que a minha é mais importante ou menos, nada disso. Mas pensei em alguns momentos em homenagear uma pessoa, outra, e eu mais do que ninguém sou testemunha do que o Juscelio faz. Hoje mesmo ainda fui procurado pelo presidente do sindicato dos funcionários da prefeitura para tratar do assunto de 6 horas, 8 horas, que é um assunto que vem sendo debatido. Não vou discutir aqui, não quero discutir isso nesse momento, mas como agricultor que sou, existe uma questão que é a necessidade. Você tem uma mudinha de tomate para mudar, os agrônomos ali sabem do que eu estou falando, e ela tem uma vida útil dentro daquela bandejinha de isopor. Chove a semana inteira. Tu não pode preparar o solo para fazer o plantio. Aí no sábado dá um dia de sol, no domingo. E aí? Ele é funcionário da prefeitura. Quantos dias o seu Juscelio trabalhou sábado e domingo o dia inteiro? Existe uma outra situação, fazer silo. Os nobres amigos sabem do que eu estou falando. Quando você começa a fazer um silo, você não pode parar no meio. Você começa numa quinta, na sexta dá algum problema, quebra uma máquina. Quantos dias, seu Juscelio, junto comigo mesmo, para mim mesmo, nós trabalhamos sábado e domingo? Quantos dias? Nunca um dia o Juscelio disse não. Temos outros tratoristas na prefeitura, eles que me perdoem, foram solicitados por mim como secretário, como agricultor. Ah, cara, meu horário é sexta-feira, 4 horas, se faltar 1 hora ele não faz. Eu não vou citar nome. Agora, o seu Juscelio, sexta, vai 5 horas, 6 horas, 7, sábado, domingo. Então, por isso tudo, Juscelio, pelos 25 anos de trabalho que tu prestou para a prefeitura, é uma pena que a tua aposentadoria está perto, né? Tu vai fazer muita falta. Então, é uma forma simples, humilde, mas o fiz de coração para te homenagear. Então, fica aqui esse registro, e eu vou aí na frente te entregar. Agradeço os senhores vereadores por permanecerem no plenário. E dessa forma vamos dar prosseguimento à sessão da noite de hoje. Senhores vereadores, vamos aos pareceres. Temos apenas um parecer, em função de que a pauta está trancada. É de conhecimento de todos. Em discussão,
Parecer ao veto integral número 08/2019, Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. O parecer da comissão é favorável ao projeto de lei número 505/2019, que proíbe a nomeação de cargos em comissão e designação de função de confiança a pessoas condenadas por crime de violência doméstica contra a mulher, enquadrados na Lei Federal número 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha. Em discussão, senhor presidente. Com a palavra o vereador Jean Negão. Senhor presidente, ilustres membros da mesa, senhora vereadora, senhores vereadores, senhores palhocenses que nos assistem aqui no plenário e através da TV Câmara, meu boa noite. Senhor presidente, o vereador Nelson Martins, de forma muito inteligente, proporcionou a essa casa a apresentação de um projeto de lei que visa proibir que cidadãos que sejam condenados por prática de violência contra a mulher fiquem impedidos de assumir por um determinado período, normalmente a lei maior determina por 8 anos, de assumir cargos comissionados no Poder Executivo e concomitante no Poder Legislativo. Vai ser extensivo aos poderes deste município. A Prefeitura, de uma forma muito infeliz, através do responsável pelo setor de governo, permitiu que o prefeito apresentasse um veto integral ao projeto, alegando que o mesmo caminhava contrário, ou caminha contrário, às disposições do artigo 55 da Lei Orgânica Municipal, dizendo que estaria invadindo a competência do Poder Executivo e, por esse motivo, haveria um vício formal que impedisse que esse projeto tomasse corpo e, consequentemente, a sua validade. O vereador Nelson Martins ele foi muito inteligente quando ele apresentou esse projeto, porque se nós tivermos a oportunidade de navegar pelas redes sociais ou mesmo assistir aos noticiários no país, nós teremos a oportunidade de constatar que há um esforço muito grande da sociedade brasileira no sentido de cada vez mais inibir a prática de violência contra a mulher, de inibir a prática de violência contra o gênero feminino e concomitante de punir de uma forma pedagógica aqueles que se sentem motivados em agredir a mulher ou agredir o sexo feminino, como é o crime de feminicídio. Somente a lei penal, senhores vereadores, não tem sido suficiente para inibir tal prática. A função pedagógica da lei aqui parece não ter surtido efeito. Daí há a necessidade, cada vez mais, de o poder público interferir, que é o que nós estamos fazendo nessa noite. Santa Catarina, senhores vereadores, saiu na frente, através de um projeto de lei apresentado por 6 mãos. Ele foi apresentado por um deputado estadual do PCdoB, na legislatura passada, e nessa legislatura foi apresentado novamente por outros 2 deputados. E esse projeto foi devidamente aprovado, sancionado pelo governador do estado, e hoje o Poder Judiciário de Santa Catarina está proibido, Poder Judiciário, está proibido de contratar na função comissionada o cidadão que tiver sido condenado por prática de violência contra a mulher. Igualmente, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Todas essas instituições que aqui citei estão deveramente proibidas de contratar
como cargo comissionado pessoas condenadas por esse tipo de violência. Como eu citei anteriormente, e aqui estou apenas fazendo uma defesa da legitimidade do projeto, porque a autoria deste projeto é do vereador Nelson Martins, que encontra-se enfermo e por isso não pôde comparecer a essa situação, e em nada confronta a legislação municipal, muito menos o artigo 55, inciso 4 da Lei Orgânica Municipal. A lei do vereador Nelson apenas cria um requisito, cria uma característica negativa que impede o sujeito de ser contemplado com o cargo comissionado. Ela não mexe na estrutura organizacional e ela também não cria função. Aliás, nesse sentido, a lei apresentada pelo vereador Nelsinho, ela é totalmente guarnecida pela legalidade exposta no artigo 55 da Lei Orgânica Municipal, que fala que as leis complementares e as leis ordinárias têm o seu início na competência legislativa. Então, a lei tem amparo legal. Não entendo por que o prefeito apresentar o veto integral e nós, como fiscais da lei, acima de tudo, como guardiões da lei orgânica deste município, permitir a perpetração da pretensão do prefeito neste momento. Por isso, senhores vereadores, posso afirmar a todos os senhores que o projeto do vereador Nelson está respaldado pelo princípio da legalidade, está inteiramente protegido pela lei orgânica do nosso município, pelo artigo 55 da lei orgânica. O parecer que propõe a inconstitucionalidade do projeto ou o próprio vício formal de iniciativa é equivocada, e isso eu posso afirmar a todos os senhores. Com base neste entendimento, senhores, eu gostaria de propor a todos os vereadores que aprovemos em conjunto essa medida, porque nós não podemos, em nenhum momento, compactuar com um sujeito que pratica violência contra as mulheres. Não podemos compactuar com essa prática. Ele deve ser punido pelo processo criminal e, concomitante, o poder público não pode e não deve agraciá-lo com um cargo em comissão para trabalhar em qualquer esfera de poder desse município, assim como já tomou a iniciativa o governo do Estado, vedando que ocupe qualquer cargo em todas as instituições de poder do Estado de Santa Catarina. Agradeço a atenção de todos, senhores vereadores. Essa é a minha manifestação e eu proponho que derrubemos aqui nessa casa o veto integral apresentado pelo prefeito ao projeto do vereador Nelson Martins. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, usa a palavra aqui mesmo, pode ser? Claro. Eu também concordo com a colocação do vereador Jean em relação a esse projeto do vereador Nelsinho, projeto interessante, né, que vem a proteger mais a mulher e fazendo com que aquele que pensa em ter um cargo público, que ele vai pensar mais de uma vez em bater em uma mulher. Exatamente. Certo? Então, eu não sei por que desse veto, cada um tem sua razão, né? Eu não concordo com o veto. E, da mesma forma, aproveitando, vereador Jean, pena que o vereador Nelson não está na casa para discutir o veto. E o vereador Bala, um tempo atrás, o ano passado, se eu não me engano, fez um projeto e pediram para retirar esse projeto. O projeto do vereador Bala, ele dizia que, para a nomeação de cargos de comissão e designação de função de confiança de pessoas que estavam em débito com o poder público, poder executivo, e que tinham algumas ações na justiça, que também, por prisão inclusive, que também não fossem nomeados. Hoje nós temos no Poder Executivo alguns casos dessa natureza. E eu não concordo com isso. Então, voltando a esse projeto, mais uma vez, infelizmente, um veto que acho que, no meu
modo de pensar, não quer dizer que eu esteja certo, cada um tem o seu pensamento, e eu respeito o pensamento de cada um de vocês. Esse é o meu pensamento. Eu jamais vetaria um projeto desse. E meu voto é para derrubar o veto. Senhor presidente. Questão de ordem, o vereador Nilson. Em seguida, o vereador Luciano. Senhor presidente, também queria fazer parte da interpretação do vereador Jean, da sua hermenêutica jurídica, na questão do artigo 55 da Lei Orgânica, e também serve como mais um dispositivo administrativo para tentar coibir a violência contra a mulher. Mas é apenas um dispositivo administrativo. E eu também, na mesma linha de pensamento, o vereador Jean e também o vereador Otávio, também vou votar na derrubada do veto. Haja vista não vê nada que onere o erário público, haja vista também que venha melhorar ainda mais os cargos em comissão dentro do município, que tenha um pouco mais de ética, de respeito à pessoa, de respeito ao ser humano, de respeito principalmente à mulher. Mas também faria um apelo, porque já temos o Código Penal, temos a Lei Maria da Penha, as mulheres precisam fazer a denúncia. Quando há um caso de violência, quando iniciar um caso de violência, apenas a ameaça já deve fazer denúncia, porque o vereador Jean foi muito feliz quando disse que hoje, mesmo com a Lei Maria da Penha, mesmo com prisão, ainda está aumentando e muito o feminicídio e a morte de mulheres, mortes absurdas, mortes abruptas, e a gente tem que realmente defender. Então, eu também vou votar contrário ao parecer para derrubar do veto. Pela ordem, vereador Luciano. Obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, entendi, compreendo e concordo com o projeto do vereador Nelsinho. Também votarei contra o veto do prefeito, porém, durante a contratação de um cargo comissionado, uma das documentações exigidas é uma declaração de antecedentes criminais. Penso que não só o crime de violência contra a mulher, mas contra a criança, contra o idoso, corrupção, qualquer tipo de crime, o chefe do executivo deve vetar a sua contratação. Assim como o presidente da Câmara de Vereadores, qualquer um outro gestor que tenha a possibilidade de, ou melhor, tem a obrigação de selecionar os seus cargos comissionados. Então, voto pela derrubada do veto, mas isso é uma prerrogativa do chefe do Executivo, que deve selecionar melhor. O vereador Tavinho falou que na Prefeitura de Palhoça tem situações que ocupam cargos de comissão, que têm dívida com a Justiça, foram condenados, enfim, não deveria estar ocupando cargo de comissão. Qualquer pessoa que tenha sido condenada, ocupando um cargo de comissão. Não vejo de bom tom o prefeito contratar alguém, ou o presidente da Câmara contratar alguém que tenha essa digamos assim, não essa certidão de antecedentes criminais apresentado alguma coisa. Mas, enfim, também voto a favor ao projeto pela derrubada do veto, mas isso já tem na contratação do cargo comissionado. Não havendo mais quem queira discutir o veto número 08, coloco em votação. Vereador Orlando, seu voto. Vereador André Xavier, seu voto. Está
concluída a votação. Está rejeitado por maioria absoluta, com 10 votos contrários e 1 voto favorável do vereador Orlando. Senhores vereadores, vamos à ordem do dia. Com a palavra, permite? Que Votei trocado aqui, tá? Eu quero corrigir isso, o favor não é mais possível a correção no painel, mas será constado em ata que o vereador votou de forma equivocada e o seu voto é contrário ao parecer. Em discussão, veto integral número 08, ao projeto de lei número 505/2019, que proíbe a nomeação de cargos em comissão, função gratificada, condenados por crime de violência doméstica contra a mulher. Em discussão, em votação. Senhor presidente, só para, desculpa, só para orientar os senhores vereadores. Isso. Que esse é o projeto, antes foi o parecer, agora é o projeto. Agora é o veto mesmo, está sendo deliberado. O vereador Zana e o vereador Bala votaram favorável. E para que o projeto continue, teria que ser contrário. Está concluída a votação. Está concluída a votação. Está rejeitado por maioria absoluta o veto. Senhores vereadores, em discussão, moção número 150. Senhores vereadores, também, em função de que a pauta está trancada, por 2 vetos, um de pedido de vistas do vereador Pitanta e um outro do Pacão, não podemos votar nada neste momento. E vamos direto às explicações pessoais. Temos um vereador inscrito, vereador Luciano Pereira. Senhor presidente, eu ia discutir o requerimento de minha autoria, mas como não foi votado, deixo para discuti-lo quando destrancar a pauta. Muito obrigado. Pela ordem, temos também inscrito o vereador Jean Henrique Dias Carneiro. Senhores vereadores, como todos nós temos conhecimento, a região da Baixada do Maciambu tem sido motivo de discussão em inúmeras situações aqui nessa Casa Legislativa, e sempre pelo mesmo tema, as restrições que são fiscalizadas pelos órgãos ambientais naquela região, que acabam, muitas vezes, impedindo que pessoas de bem, proprietários escriturados em seus imóveis, não possam fazer a utilização na forma do que diz o Código Civil brasileiro, que diz que ao proprietário, ao detentor da posse, salvo engano, o artigo 1228 do Código Civil, que ele poderá fazer uso, ele poderá alienar, gozar, ele poderá usufruir da propriedade. Infelizmente, lá na Baixada do Maciambu, essa não tem sido uma máxima. Neste ano, senhores vereadores, nós já tivemos que conviver com o problema existente aos fundos do mercado KM2,
onde inúmeras residências ali de poceiros tiveram suspensa o fornecimento de energia, fizeram manifestação, vieram para o juízo aqui da comarca e, enfim, até o presente momento não foi resolvido. Nessa semana, tomamos conhecimento que o prefeito Camilo foi a Porto Alegre para tentar resolver um problema afeto à região da Ponta do Papagaio, onde há uma sentença de primeiro grau determinando a demolição de boa parte dos imóveis que lá estão edificados e que hoje o processo se encontra em fase de apelação lá no Tribunal Regional Federal, na cidade de Porto Alegre, que é quem responde pelo Fórum Federal aqui da Grande Florianópolis. Agora, no final da semana que passou, tivemos conhecimento de que uma ação deliberada pelo gerente regional da Celesc de Palhoça, juntamente com a Polícia Militar e a Polícia Civil e a Polícia Ambiental, estiveram na região do Morretes e promoveram a suspensão do fornecimento de energia elétrica a inúmeras famílias que possuem edificação naquele local. Nós sabemos, senhores, que muitas áreas lá estão sendo ocupadas de forma irregular, mas que a suspensão de energia para aquela comunidade tem sido provocada muitas vezes pela restrição ambiental, sobre a justificativa de que lá é um campo de dunas, é uma área de restinga, está dentro da unidade de conservação, está dentro do Parque do Tabuleiro. Ocorre, senhores, que diante dessa vedação que impede a ligação de energia, muito embora haja todas essas circunstâncias negativas que têm levado prejuízos a famílias daquela comunidade, e aqui eu me reporto a senhoras, a senhores, a crianças, a pessoas grávidas, a idosos, a recíproca não tem sido verdadeira para os empresários. E aí eu quero acreditar aqui, estou torcendo para que a ligação de energia feita numa placa de publicidade da construtora Embraed, da cidade de Balneário Camboriú, no interior do Parque do Tabuleiro, para quem passa ali pela região da Casa Branca, ali na região, na entrada do Maciambu Pequeno, vai ver uma placa enorme, edificada à esquerda, com iluminação e com um relógio da Celesc. Ora, senhores vereadores, se a Celesc não está dando autorização de energia para as edificações, sobre a justificativa de que há restrições ambientais e, por isso, há o impedimento, o que diferencia aqueles moradores dessa placa iluminada edificada dentro do Parque do Tabuleiro? Dentro de uma unidade de conservação extremamente restritiva, que é uma unidade de conservação integral. O Parque do Tabuleiro, ele tem esse status jurídico. Lá, só pode construir no ambiente interior edificações destinadas à educação ambiental, ao ensinamento, à proteção ambiental. Nenhuma outra edificação poderá ser erguida no interior de uma unidade de conservação integral. Isso não sou eu que estou dizendo, quem fala isso é a Lei 9.985 de 2000, que trata do Sistema Nacional das Unidades de Conservação. Lá está escrito isso. Qual é a finalidade de uma unidade de conservação integral? Eu fiz um documento na noite de ontem, que eu esperaria que fosse deliberado ainda ontem para encaminhar à FECAM e ao Escritório Central, porque nós precisamos saber, senhor presidente, se não pode para um, não pode para ninguém. Se não pode para a família, não pode para uma placa de publicidade. Ou eu estou errado? Onde é que está a justiça nesse país? Enquanto idosos, crianças, famílias inteiras passam dificuldades com a iluminação pública daquela região e com a iluminação das suas residências, um empresário de Balneário Camboriú, que possui
centenas de apartamentos, de unidades habitacionais, recebe autorização de energia para edificar uma estrutura dentro de uma unidade de conservação integral. Para mim, isso não há justiça, senhores. Não há justiça e nós devemos apurar. E se estiver ilegal, se estiver irregular, nós devemos cobrar da FECAM, cobrar da Celesc. Inclusive, eu já quero antecipar aqui que eu vou comunicar ao Ministério Público. Porque se alguém está ajudando alguém aqui de forma indevida, tem que ser penalizado, porque a comunidade do Sul não está sendo ajudada. Está lá, dezenas de famílias agora lá do Morretes estão sem energia elétrica, por quê? Tudo bem, estão ocupando um loteamento irregular, a FECAM, a Celesc e a Polícia Ambiental diz que possui restrições ambientais. Tudo bem, vamos defender a lei. Muito embora eu entenda que o dano inverso é bem maior. Lá trata-se de uma área consolidada, já de longa data, onde a característica ambiental apresenta uma intervenção antrópica bastante expressiva. Então, quer dizer, poderíamos precariamente deixar a iluminação disponível lá para aquelas pessoas, até que o próprio poder público faça a regularização, mas não, foram lá e desligaram. Mas a placa da esquina, situada a menos de 1 quilômetro, permanece lá muito bem iluminada, com o relógio da Celesc, senhor presidente. Então, nós temos que apurar, e se ficar constatado que houve uma ligação clandestina, sem o respeito da legalidade que está imposta lá na Prefeitura de Palhoça pela FECAM, nós temos que encaminhar ao Ministério Público para que o Ministério Público adote a mesma providência que se adota com aquelas pessoas que edificam lá para moradia, porque tratam essas pessoas como bandidas. Elas têm que vir aqui no fórum e fazer ali uma transação penal, tem que adotar alguma providência ali para poder responder pelo crime ambiental que pagou. Agora, quem ligou aquela energia, se ligou de forma clandestina, vai ter que pagar pelo crime também. É isso que tem que ser feito. É injusto o que está acontecendo na Baixada do Maciambu e nós, vereadores, temos a responsabilidade de, pelo menos, propor a solução. É isso que nós temos que fazer. Senhor vereador, é só um adendo. Pois não, vereador. O senhor falou da penalidade. A penalidade ela se estende também à proprietária da placa, que ela está no local errado também. Exatamente. Numa área que é restritiva, não poderia nem a placa ter. Exatamente. Já o crime da iluminação é um, o crime da placa estar alocado naquele local é outro, então tem vários envolvidos no processo, não somente a Celesc ou a empresa, que eu não vou citar que seja a Celesc, pode ter sido uma terceirizada que executou a instalação, mas a empresa tem culpabilidade também e cometeu crime ambiental. Eu quero ser justo aqui, vereador. Eu fiz um requerimento pedindo explicações à Celesc e à FECAM. Até hoje eu não sei se lá está autorizado ou foi feita uma ligação de forma indevida. Quero deixar bastante claro aqui. Por isso eu fiz um requerimento pedindo explicações e eu quero saber exatamente isso. A ligação foi legal? Quem autorizou? Porque, no meu entendimento, dentro de uma unidade de conservação, não pode ter uma estrutura daquela. Então, eu gostaria de saber quais são os termos para poder, daqui a pouco, solicitar ao Ministério Público, se for o caso, que promova a averiguação da responsabilidade. O senhor quer falar, senhor Eu presidente? só queria contribuir, se o vereador falou há um instante atrás que aquele painel estava iluminado e tinha um relógio da Celesc. Tem um relógio. Então... A própria comunidade mandou uma filmagem. Então não foi ligado de forma irregular. Foi a Celesc que ligou. Aí nós precisamos saber como, né? Então, tem privilégio, sim. Agora, que irregular, não. Tem um relógio da Celesc? Ou tem alguém que tem relógio da Celesc em casa para vender? Ninguém, né? É complicado. Senhor presidente, existe um termo de ajustamento de conduta assinado entre Celesc, Ministério Público e Prefeitura. As autorizações para ligação de energia na Baixada do Maciambu depende de autorização ambiental da FECAM. Se a Celesc ligou sem autorização, nós vamos discutir isso aqui. Obrigado, senhor presidente. Meus parabéns, vereador. Tens que ver, porque tem um monte de situação que não tem como. Cortam, arrancam, e aí os bonitão pode. Tem alguém que autorizou. Eles estão castigando o povo do Sul e nós não podemos aceitar, gente. Isso é um absurdo.
O senhor quer falar, vereador? Pois Permita não. a palavra aí, vereador. Essa situação dessa placa é a mesma que o vereador Pitanta comentou essa semana? Eu creio que seja. Ele esteve lá no local, falou com o pessoal da Celesc, eles teriam 24 horas para tirar essa placa do local. Sabe que foi tomada essas providências, vereador? Não foi, eu passei por lá hoje ainda, parei e verifiquei. Porque eu fui acionado por moradores da Casa Branca, que até hoje estão tentando ligar a energia ou pegar autorização para poder melhorar a sua casa, mas o Ministério Público diz que não pode. Tá, então, quer dizer, aí chega lá um empresário riquíssimo de Balneário Camboriú, bota uma placa daquela que é o valor de uma casa, liga a energia. Eu quero saber quem foi que ligou. E a placa ainda em vista em Balneário Camboriú, né? Não Exatamente, em vista em Balneário Camboriú. Mas, senhor presidente, nós vamos esperar deliberar o documento, vamos apurar e, se for o caso, nós vamos encaminhar já daqui ao Ministério Público para que apure a responsabilidade. Quer seja a Celesc, quer seja a FECAM, quer seja o funcionário lá do Sul que está ligando, como todo mundo fala que tem um funcionário lá que liga, alguém vai ter que pagar por aquilo ali. Obrigado, senhor presidente. É isso aí mesmo. Meus parabéns e tem meu apoio. Temos um outro vereador inscrito para as explicações pessoais, vereador João Carlos Amandi. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, amigos que nos assistem através da TV Câmara, uma boa noite a todos. Senhor presidente, hoje nós tivemos, acompanhando no gabinete do prefeito, uma cerimônia, a entrega das inscrições, né? As escrituras públicas, né? Alguns moradores do nosso município. Então, eu estou usando essa tribuna, senhor presidente, mais ou menos aí, em 2016, eu fui procurado por alguns moradores daqui da rua José Bonifácio. E, na ocasião, eles há algum tempo, eles estavam meio sem saber o que fazer. E eles vieram a mim, eu também não sabia o que fazer. Então, eu procurei, eu disse, temos uma pessoa para a gente conversar. E eu levei o advogado e mais um morador daquela rua até o doutor Luciano, o nosso procurador-geral do nosso município. E lá ele, ao nos atender, ele disse, vereador, né, vocês têm que ir até a Vé da Casa, aonde, né, dali das Jotas. Vocês têm que ali conversar com o Zeca, das Jotas. E nós fizemos isso, fomos ali. Então, eu estou usando esse microfone, essa tribuna, para falar uma coisa. Nós, apesar que o pessoal às vezes generaliza em termos vamos dizer, da honestidade e da dignidade das pessoas, mas existe muita gente honesta, existe muita gente séria, existe muito empresários sérios e como existe muito construtores sérios. E eu posso dizer uma coisa, se fosse um outro construtor, um outro empresário, talvez não concedesse, tá? Não liberasse os terrenos para aqueles moradores, simplesmente porque quando foi doado esse terreno da rua José Bonifácio, aqueles moradores que não tinham onde morar, aquelas terras ali não valiam, era de pouca importância. O nosso Pagani não tinha, basicamente, não tinha valor nenhum as residências. E agora houve um aumento muito grande nos valores. E o Zeca, seu vereador, tu passa daqui uns 10 dias aqui, para você ver. Não demorou 3 dias. Ele estava me chamando e disse, o documento está pronto.
Ele tinha chamado o advogado deles. Ele tinha consultado, na época, o senhor empresário Horácio Figueiredo, seu Figueiredo, e o seu Figueiredo, na mesma hora, autorizou. Disse, não, o terreno é deles, passa imediatamente. E o Zeca fez isso. Passou imediatamente o terreno. Esse projeto voltou para... Nós voltamos com a solicitação, a doação do terreno para o nosso procurador do município, e ele, então, olhando, foi mais ou menos um quebra-cabeça, montou o quebra-cabeça sobre o que estava deixando, o que estava ficando ali de recuo sobre o rio e tal. Não, está tudo ok. Vocês, então, podem levar para o prefeito encaminhar para a Câmara de Vereadores. Quero chegar na Câmara de Vereadores, isso em 2016. Não era vereador, eu acho que aqui na presidência estava o Nildo Arthur da Luz, que era o nosso pitanta. A comunidade veio aqui e a Câmara aprovou, né, a doação daquele terreno, porque o prefeito poderia doar aquele terreno para todos aqueles moradores. Então, em seguida, no ano seguinte, eu acho que já nesse mandato, teve uma outra votação, porque tinha os três lotes daquele ali, onde fizeram duas residências dentro, então, um daquele não tinha entrado. Novamente, o projeto veio para essa Casa Legislativa, foi novamente aprovado, por isso eu fiz questão de hoje, na hora que eu usei a palavra, citar a Câmara de Vereadores, tá? Que a Câmara de Vereadores foi parceira também da rua José Bonifácio, em aprovar que o prefeito pudesse conceder e entregar a doação para ali para os moradores. Seguida, esse projeto foi encaminhado para a nossa Secretaria de Habitação, onde, através do Reuber, o nosso secretário, tá? Competente secretário, Toninho Pagani, junto com a sua equipe, regularizou toda aquela situação. Regularização fundiária, o nome do projeto. Então, eu estou fazendo questão de usar essa tribuna. Hoje, assim, ó, quem presenciou, o vereador Jean estava lá, né, viu a satisfação daquela comunidade, sorrindo, tá, contente, porque uma coisa, basicamente, que eles tinham uma preocupação durante esse tempo, desde 90 até agora, desde a época do prefeito Bar, e agora foi tudo concedido. Então, também quero aqui registrar e parabenizar o prefeito Camilo, tá, porque deu a palavra para aqueles moradores, e hoje foram entregue, tá, o documento, tá, para todos aqueles moradores que estavam felizes da vida. Então, eu quero, com isso, dizer que existe, né? Então, às vezes o pessoal critica o empresário, critica a Câmara de Vereadores, né? Então, nós estamos aqui para trabalhar, para fazer justiça, e nós temos gente, sim, que trabalha honestamente, tá? E pode citar, no caso das Jotas, como existe outras construtoras também que trabalham na legalidade, na fidelidade, tá? E no comprometimento com o cidadão, tá? Não somente palhocense, como do Estado de Santa Catarina. Quer usar a tribuna, vereador Jean? Vereador... Quer comentar? Vereador Maurício. É só um adendo e uma questão de justiça, que eu acho que tudo que o senhor falou está correto, eu não quero lhe corrigir em nada, mas só queria fazer um adendo à história. Como o senhor falou, vem essas famílias que estão ali assentadas na José Bonifácio, vem da época do governo do saudoso Seu Bar, no então governo, a secretária de Habitação, Ivone Peraça, na época, né, Jean? Numa questão de assentamento daquelas famílias que estavam em locais considerados de risco, ou lugares, ou de um programa habitacional da época para resolver o problema daquelas famílias. Também tem a questão aí, se for remontar a história, a fábrica de azeite, azeite de abacate, etc., e um monte de coisa que tem. Mas não deixar e esquecer também do vereador Pipa. Esse sim foi o pioneiro, vereador Bala. E eu me lembro, aí já no governo do Paulo Vidal, do saudoso Paulo Vidal, o vereador Pipa
com um monte de documento debaixo do braço, correndo para cima, que nem um doido, que nem um maluco, só que, infelizmente, o vereador Pipa não tinha um Toninho Pagani para ajudar ele. Hoje, o prefeito Camilo tem sucesso na questão fundiária por conta do trabalho que faz o secretário Toninho Pagani, junto com aquela equipe que tem com ele lá, e aí é onde eles encontram sucesso em todos os projetos que lá se movem. O vereador Pipa foi o pioneiro. Me lembro que o vereador Pipa já tinha um projeto, o vereador Pipa já tinha, junto ao fórum, na época, essa movimentação, buscando a regularização fundiária em favor daquelas famílias. Mas, digo, não se tinha uma equipe, não se tinha um programa, não se tinham pessoas que pudessem abraçar a ideia e seguir em frente, infelizmente. Hoje, no governo do prefeito Camilo, como disse também o secretário Toninho Pagani, é uma pessoa que está à frente daquela pasta, com grande competência e maestria, consegue fazer com sucesso que as famílias alcancem o seu tão sonhado título da escritura da terra, que agora, de fato, juridicamente, eles têm a terra deles. Como digo, não esquecendo nunca de todo o trabalho desenvolvido já também pelo vereador Pipa, que foi o pioneiro na busca da documentação e regularização daquela área. Parabéns pelas palavras, vereador Bala. Eu só quis fazer um adendo à história, que eu felizmente acompanhei na época. Obrigado, vereador. Eu fiz questão, sabe, vereador, de citar também o prefeito Camilo, que mandou o projeto para essa casa, a Veda Casa, que prontamente liberou o terreno, porque isso foi no passado. E esse terreno ainda continuava sobre o domínio da Veda Casa, e prontamente, né, então, através do saudoso Horácio Figueiredo, ele simplesmente mandou liberar novamente, e essa Casa Legislativa aprovar os projetos que vieram de lá para cá para ser aprovado, que fosse feita. Então, houve uma participação muito grande de todo um conjunto de pessoas e de pessoas e também de entidades que contribuíram para que isso aí chegasse a esse denominador. Eu concordo inteiramente com o amigo. Vereador Jean. Me permite a palavra, vereador, rapidamente. Quero ratificar as suas palavras. Hoje eu pude acompanhar a sua emoção ao falar àqueles proprietários de terra que estavam sendo contemplados com o título de propriedade na manhã de hoje. É preciso dizer, vereador, que talvez o principal sonho de todo brasileiro é ter a sua casa própria, é ter a sua propriedade. Eu acho que todos nós sonhamos um dia em ter um espaço que nós podemos dizer, esse espaço é meu, e esse espaço ninguém vai me tirar daqui de dentro. E isso dava para ler hoje, na emoção e nos olhos das pessoas que estavam recebendo o título de propriedade. A felicidade com que aquelas pessoas estavam recebendo aquele documento. E o senhor, sendo honesto nas suas palavras, o senhor fez muito bem em ocupar essa tribuna para citar nomes. E nós precisamos sempre exaltar aqueles que trabalham de verdade em prol da coletividade, em prol do cidadão, em prol do bem. E o senhor citou aqui duas pessoas que eu gostaria de repetir os nomes. Um é o secretário Antônio Vidal Pagani, poderíamos dizer hoje que é o melhor secretário que o prefeito Camilo tem à disposição, pela forma técnica com que vem trabalhando no campo habitacional do município. Se nós pegarmos o histórico do trabalho que foi realizado na gestão do prefeito Camilo pelo senhor Antônio Vidal, nós vamos ver as unidades habitacionais que foram entregues, os títulos de regularização de propriedade que foram entregues, e eu posso dizer aqui que mais de 1000 títulos. Isso demanda trabalho, isso demanda grupo, demanda conhecimento, demanda esforço e demanda interesse, porque muitas vezes ao cargo comissionado falta interesse para poder ir lá e buscar. E o outro que o senhor fez a menção muito bem feita foi ao pessoal da Vende Casa, da Jotas, ao grande amigo Zeca e ao senhor Horácio Figueiredo. Palhoça tem uma dívida eterna com esses dois empresários, tá? Porque são empresários, acreditaram na Palhoça e deram o grande start
que promoveu o desenvolvimento da Palhoça. Foi com a construção do Pagani que Palhoça despertou para os grandes empresários de outras regiões virem aqui investir em produtos de qualidade, porque aqui tinha pessoas com capacidade para comprar esses produtos. E hoje nós temos uma nova cidade, a cidade da Pedra Branca, a cidade do Pagani. Hoje nós temos uma nova cidade. E esse nome, e essa cidade pode ter nome, sim. É o Zeca das Jotas e toda a sua família, o Juarez, o seu João Furtado e ao seu Horácio Figueiredo, que esse foi um grande investidor, um grande apostador na qualidade de vida que Palhoça poderia ofertar a todos os cidadãos. O senhor lembrou muito bem desse nome, e eu quero parabenizar por essa conquista. Isso foi muito importante para a sociedade. Obrigado, vereador. Senhor presidente, só para concluir, amanhã nós vamos ter uma sessão solene aqui, senhor presidente. Nós entramos com uma moção parabenizando a coordenação do projeto Cuidador de Idoso, que ele funciona há 6 anos no nosso município. Esse projeto vem trazendo um benefício muito grande, tá? Principalmente para aquelas pessoas que precisam de um auxílio, precisam do cuidado de uma pessoa, né, qualificada. E nós temos um grupo de voluntário muito grande. Esse projeto é realizado na Faculdade Municipal e todo ele é realizado por voluntários, médicos, enfermeiros, nutricionistas, tá? E essas pessoas também nós vamos fazer uma homenagem amanhã. Então, amanhã vai ser a partir das 19 horas, nós vamos fazer essa sessão solene, onde a gente vai homenagear essas pessoas, tá? Que trabalham voluntariamente em prol, tá? Principalmente daquelas pessoas que precisam de cuidados, né? Que é as pessoas mais idosas. Então, amanhã nós vamos fazer sessão, já quero deixar esse convite para todos e as pessoas que estão nos ouvindo também. Se quiser vir amanhã, participar a partir de 19 horas nessa Casa Legislativa, quero agradecer também essa presidência e todos os vereadores que aprovaram essa moção e aprovaram essa sessão. Muito obrigado, senhor presidente, boa noite. Não havendo mais nenhum vereador inscrito, encerro a presente sessão, marcando outra para a próxima segunda-feira, em horário regimental. Você assistiu à sessão da Câmara de Vereadores de Palhoça.